Estamos começando mais uma edição da ABEG TV e hoje nós vamos conversar com o Carlos Medeiros, com o engenheiro Carlos Medeiros, que é diretor da Embry, a nova associada da ABEG. O Carlos vai contar para a gente um pouco da trajetória da empresa, principais produtos, diferenciais, serviços, e a empresa tem uma trajetória bastante interessante. Ela atua mais no Centro-Oeste, ainda que atue também no Brasil todo. Vamos ouvi-lo. É um prazer tê-lo aqui conosco, Carlos. Seja bem-vindo à ABEG. A Embry ela foi fundada em 1987 pelo meu sócio e minha sócia, o Renato e a Cristiane, ainda como jovens engenheiros recém-formados, atuando no mercado de cálculo estrutural e de engenharia de fundações. Em 1992, eu já tinha uma empresa e me associei à Embry Engenharia. Então, a minha participação na Embry Engenharia iniciou-se em 1992. De lá para cá, a Embry executou e projetou mais de 3.000 obras, cresceu, se tornou um grupo com algumas ramificações, ou seja, um departamento de projeto forte, que é a Embry Engenharia propriamente dita, um departamento de execução forte, que está dentro da Embry CRC. Também tivemos participações importantes na abertura de outras empresas, como o Laboratório LTEC, hoje um dos maiores laboratórios privados de geotecnia no Brasil, da qual nós não fazemos mais parte, e outras empresas também, que hoje atuam na área especificamente de projetos em saída de campo, como a SCAP. Fomos sócios também de empresas em Goiânia, como a Engesol e a SET. Então, a gente tem uma história regional forte. Atuamos em projetos em vários estados, temos projetos praticamente no Brasil como um todo, de norte a sul, né? Em Manaus, São Paulo, Rio, temos muitos projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do país, mas o nosso foco é aqui na região centro-oeste. Ao longo da sua trajetória, a Embry se destacou por ser uma empresa inovadora, ou seja, a gente ganhou alguns prêmios reconhecendo essa inovação. Em 2012, a Embry Engenharia, inclusive estou até com o troféu próximo, aqui uma coincidência, ela ganhou o prêmio CEBIC, esse troféuzinho aqui, talvez o prêmio mais importante da construção civil brasileira, na categoria pesquisas, ou seja, foi melhor trabalho de pesquisa aplicada à prática. Foi muito bacana porque a gente concorreu à época com aproximadamente 180 trabalhos nacionais e concorrentes com várias empresas como a Siemens, a Tigre, ficou em segundo e terceiro lugar, respectivamente, que investe milhões de reais em pesquisa, e a gente, com recursos limitados, praticamente com capacitação técnica, conseguimos vencer esse concurso. Essa pesquisa, de fato, é aplicada à prática da engenharia geotécnica, basicamente engenharia de fundações, porque ela hoje está presente no monitoramento das estacas hélices, por exemplo. Então, ela foi colocada em uso, ela foi levada à prática por meio de um app, que é instalado nos computadores de monitoramento da estaca hélice, e é utilizada no Brasil e em alguns países já fora, em algumas máquinas fora do país. Esse é um breve briefing, né? A gente também é muito forte aí na área de estrutura de contenções, as maiores estruturas feitas aqui na região são projetos e execuções da Embry Engenharia. Já temos alguns recordes regionais em termos de profundidade, metro quadrado de paramentos, coisas do tipo. Também, muito recentemente, ou seja, 3, 4 anos atrás, fizemos uma parceria com o professor Mário Terceiros e trouxemos o sistema de
de melhoramento de ponta das estacas, que são os span bar, que pode ser instalados em qualquer tipo de estacas escavadas, que dá uma melhoria de capacidade de carga nas obras. Se adaptou muito bem, por exemplo, em estaca, em soluções para reforço de fundação. As pesquisas, a gente está muito ligado à Universidade de Brasília porque está próximo, né? Ou seja, a nossa sede aqui está a 5 quilômetros do campo experimental da Universidade de Brasília. Então, a gente tem uma ligação muito forte com a geotecnia da Universidade de Brasília e apoiamos aí certamente centenas de pesquisas. Então, se você olhar no site da Geotecnia da Universidade de Brasília e verificar os agradecimentos e participação da Embry Engenharia daquelas teses de doutorado, dissertação de mestrado, uma parte significativa teve a nossa participação, né? É até interessante que muitas vezes eu vou num congresso ou da ABF ou da BMS, encontro colegas que eu nem lembro mais, que nós os ajudamos em suas pesquisas e a gente nos procuram com gratidão por aquele pequeno apoio, né? Acredito que a geotecnia, de uma forma geral, ela melhorou. Assim, quando eu comparo a geotecnia de quando eu comecei há quase 40 anos atrás para a geotecnia hoje, eu considero hoje a geotecnia melhor. Você tem jovens geotécnicos muito bem preparados, com mestrados, doutorados, ocupando o espaço o mercado cresceu, né, ocupando espaço em termos de projetos, de proposição de novas soluções, muito bem preparados, que vem somar aos escritórios de engenharia consagrados, que deram uma contribuição muito importante para a geotecnia e continua dando, né? Mas eu acredito que, de uma forma geral, a geotecnia hoje ela é melhor do que foi ontem, né? A gente vê muitas vezes em grupos de geotecnia e mesmo em entrevistas uma nostalgia. Eu não sou nostálgico, eu acredito que hoje a gente tem uma geotecnia melhor do que temos no passado. Isso deve-se aos programas de pós-graduação da UNB, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da USP, da Unicamp, de São Carlos, entre tantos outros. Então, hoje nós somos muito mais bem preparados do que no passado. Eu me considero mais bem preparado do que no passado, em função de toda a trajetória acadêmica que eu fiz ao longo todos esses anos. Entretanto, na área de execução, eu acho que houve um decréscimo. Eu acredito que hoje nós somos piores do que no passado. Porque as grandes empresas, aquelas empresas de referência, uma grande maioria delas quebraram, outra parte está sucateada, né? E é evidente que isso abriu o campo para novas empresas, mas empresas que ainda não têm a história, que não têm a experiência necessária para executar determinado tipo de obra. Então, eu vejo o mercado desta forma. É nas associações onde acontece a troca de conhecimento, é na associação onde são apresentadas as novas tecnologias, são nas associações onde, por meio do intercâmbio entre colegas, consegue obter conhecimento e, muitas vezes, suprir alguma deficiência sua. Especificamente quanto à BEG, né, a Embry Engenharia, ela tem uma história, como ela é um grupo, ela tem o braço de projetos e o braço de execução. Ao longo da sua história, o braço executivo foi muito mais forte do que o braço de projeto propriamente dito, mas isso mudou na última década. Então, na última década, a Embry se tornou, talvez até um pouco mais de uma década, mas ela se tornou uma empresa de projeto, de referência regional e nacional,
e a gente achou importante afiliá-la ela nas associações voltadas aos projetos geotécnicos. Esse é um projeto da Confederação Nacional do Comércio, da CNC, onde está sendo feito um edifício voltado para locação para um hospital. Ainda não se sabe qual hospital vai funcionar lá. Nós decidimos inscrever, especificamente se inscreve uma obra, nós decidimos inscrever esta obra no Prêmio Sigmund Golombek, porque ao longo desses últimos 40 anos que eu atuo na engenharia geotécnica, provavelmente essa obra foi a obra mais instrumentada que eu já trabalhei. Ou seja, é uma obra onde, na parte de ensaios de campo, foram feitos sondagens SPT, foram feitos ensaios geofísicos para determinar as cotas de assentamento das estacas, né? Já na parte de execução de estruturas de contenção, foi feita inclinometria, foi instalado geofones nessa obra, onde geofone mede sismos, né, microsismos, ou seja, por que nós fizemos a instalação desse geofone nessa obra? Porque ao lado tinha uma obra que também foi projetada por mim no passado, uma obra com fundações leves, flutuantes, um hospital, onde eu tinha tangente à cava, tangente à escavação dessa obra, onde eu tenho bunkers de ressonância magnética apoiados sobre radier em solos, entre aspas, pouco competentes. Então, a gente fez e são bunkers que não podem ter distorções angulares, ou seja, as distorções angulares são mínimas, ou seja, eles permitem distorção angular de no máximo 1/1000. Então, a gente fez uma instrumentação fortíssima nessas regiões para garantir que aquele maciço não tivesse nenhum tipo de movimentação. Já na parte de fundação, as nossas obras ela foi controladas pelo software que ganhou aquela melhor pesquisa aplicada à prática, ou seja, as cotas de fundação das estacas tipo elas foram definidas por energia, né? Foram feitas provas de cargas bidirecional. Por outro lado, fizemos rebaixamento por ponteira, porque a cava atingiu o lençol freático, e medição de nível d'água, ou seja, uma instrumentação fortíssima nesta obra.